Pai querido, obrigado por essa palavra, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Eu sei que nós não estamos aqui à toa. Eu te peço, Espírito Santo, em nome de Jesus, assim como o Senhor tem ministrado alguns pastores com essa palavra, assim como o Senhor me ministrou, eu quero te pedir que nessa noite, Espírito Santo, o Senhor tenha total liberdade para agir no nosso meio. Eu não estou aqui brincando de ser pastor, eu não estou aqui brincando e querendo enganar ninguém, pelo contrário, eu quero ser um instrumento do Senhor. Eu sei que o Senhor usa vasos disponíveis, mas eu te peço, encontra corações abertos, e aqueles que estão fechados, que todo coração de pedra seja quebrado e transformado num coração de carne sensível à tua voz. Te peço, Espírito Santo, continua no controle, continua à frente, que vidas aqui, que vidas na internet sejam tocadas em o nome de Jesus. Quem crê, dá uma salva de palmas bem forte. Queridos, eu falo muito sobre foco nessa igreja. Eu acredito que uma pessoa que não sabe onde vai chegar terá como meta qualquer lugar e qualquer posição. E é muito mais fácil se acomodar numa situação quando você não tem metas, foco e nenhum objetivo na vida. A questão dessa noite é: talvez saibamos quais são as nossas metas, quais são os nossos focos, os nossos objetivos em algumas áreas. Talvez você saiba onde quer chegar na sua profissão, talvez você saiba onde quer chegar na sua família. Se não souber, está na hora de saber, né? Agora, o que eu quero nessa noite é fazer uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: qual seu objetivo na sua caminhada cristã? Qual o seu objetivo na sua caminhada cristã? Talvez você diga: o céu. Sim, o céu. O céu ele vai acontecer, mas depois que a gente deixar essa terra. Agora, a pergunta ela é mais específica. E durante essa trajetória? E do ponto A ao ponto B e daqui até lá? Durante o meu tempo na terra, qual tem que ser o meu objetivo, a minha meta em se falando de caminhada cristã? O apóstolo Paulo ele nos dá uma dica. Em 1 Coríntios 11, versículo 1, ele diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. A resposta é Cristo, vamos lá? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E ele vai mais profundo, porque em Efésios capítulo 4, de 11 a 13, não precisa nem abrir, só anota se você estiver anotando. Efésios 4, de 11 a 13 diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que, olha agora a dica dele, que todos nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, que cheguemos à perfeita varonilidade e à medida da estatura da plenitude de Cristo. O que Paulo está querendo dizer é que se tem uma coisa que precisa ser o nosso alvo enquanto estivermos na terra, esse tem que ser parecido com Jesus, imitar a Jesus e andar nos seus caminhos. Jesus mesmo falou algo sobre isso. João 14, versículo 12, olha o que Jesus disse. Ele falou: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai. Em outras palavras, o plano de Deus para nós é que eu e você sejamos uma extensão das suas mãos na terra. Amém? Então, nós nos reunimos aqui como igreja para recebermos instruções dos céus, para ser cheios do Espírito Santo, para impactar como um corpo. Só que, repita comigo, nós temos um alvo. Eu sei que é feriado, gente está lesada, tal, mas vamos lá, mais forte, fala assim: temos um alvo. Independente da igreja que você vai, o alvo não muda, amém? A questão é que muitas vezes só vemos um lado dessa moeda. E muitos cristãos querem se parecer com Jesus. Muitos cristãos, compreendem, irmão? Estás compreendendo? Está muito tranquilo? Qualquer coisa traduz para ele aí, tá? Queridos, muitos querem se parecer com Jesus apenas em alguns aspectos. Acham legal quando Jesus falava para os fariseus, que é dar bronca nos outros. Muitos querem se parecer com Jesus na hora de curar enfermos, de expulsar demônios. Isso faz parte.
Eu creio que os milagres acontecem, eu creio que a autoridade é dada para quem está colocando a cara para bater, eu creio em tudo isso. Mas eu preciso fazer uma pergunta: quem aqui quer se parecer com Jesus? Levanta a mão. Mais forte agora, levanta a mão mais forte? Não, você grita mais forte. Quem quer se parecer com Jesus? Ótimo. Agora eu quero te falar do outro lado da moeda. Por quê? Porque Jesus não foi compreendido por todo mundo, Jesus não superou a expectativa de todo mundo, e Jesus não foi amado por todo mundo. Queridos, quando Deus chama você e a mim, Ele nos chama para o pacote completo. E é igual ao casamento. Nos votos conjugais, o marido olha para a esposa cheio de coraçõezinhos nos olhos e declaram: nós temos uma aliança na saúde e na doença, na riqueza e na alegria e Não é lindo ouvir isso? Só que depois que passa um tempinho e você percebe que quando a doença chega, o casamento não suporta. Eu conheço uma pessoa do esporte, de um esporte específico, que ele ficou tetraplégico. E quando ele mais precisava da esposa, sabe o que ela falou? Você precisa de uma enfermeira, não de uma mulher. Deixou ele e foi embora. Eu vejo casais que quando as dificuldades financeiras chegam, as brigas se intensificam e o amor se esfria. Eu vejo casais que quando a tristeza chega, o outro procura alegria nos braços de um amante ou de uma amante. Ué, cadê os votos? Cadê na alegria e na tristeza? Cadê na riqueza e na pobreza? A Bíblia ela é muito clara em relação a isso. Eclesiastes capítulo 5, versículo 4 e 5 diz: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque Ele não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Você consegue perceber que com Jesus é a mesma coisa? Quando os milagres acontecem, quando você está sendo usado para corrigir alguém, quando Deus te coloca em um lugar de destaque para ser um instrumento de Deus, nessas horas, todo mundo quer se parecer com Jesus. Nessas horas, eu vejo as pessoas na igreja levantando as mãos, dizendo: eis-me aqui, estou disponível, me envie a Deus. Queridos, eu já vivi os dois lados da moeda. Eu continuo vivendo, porque eu sei o que é dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu sei o que é admirar homens de Deus, eu sei o que é sonhar em ser usado por Deus, mas eu também conheci o outro lado, de não ser aceito por todo mundo, de não ser amado por todo mundo, e de não ser compreendido por todo mundo. E aqui fica uma pergunta: por que as pessoas querem ser usadas por Deus? Por que as pessoas querem a bênção, querem a unção e querem o poder, mas não querem o pacote completo? Pergunta para o irmão do lado: por quê? Por que as pessoas às vezes dizem: eis-me aqui, envia-me a mim, e no outro dia dizem assim: não aguento mais tanta pressão, Deus? Essa mensagem de hoje tem a ver com aqueles que, assim como eu, querem ser uma bênção. Quem quer ser uma bênção diz: bênção. Nós queremos ser uma bênção, amém? Então essa mensagem é para nós. Queridos, nem só de pão viverá o homem, mas também de pedras. Mateus 10:34 diz: Jesus falou assim: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Tem um contexto muito específico, eu não vou me aprofundar. Mas, queridos, todo mundo ama Jesus, todos querem imitá-lo, todos querem ser como ele foi, um instrumento e uma influência na terra. Então, se nós queremos ser uma bênção e ser iguais a Jesus, nós precisamos entender e compreender o outro lado da moeda. Primeiro, Jesus não foi compreendido por todo mundo. Me ajuda agora e repete bem alto: Jesus não foi compreendido por todos. Eu vou te provar na Bíblia o propósito de Deus para a raça humana. Vocês estão aqui? Ouvindo bem? Está funcionando aí? Aqui também? Tranquilo, irmão? Quando Deus criou a terra para que o homem cuidasse dela. Deus falou assim: eu faço a terra, dominai, cuidai da terra. Ok? Quando Deus criou o homem, não foi para isso. Deus criou a terra para ser cuidada pelo homem, e Deus criou o homem para ter intimidade com Deus. Só que o diabo enganou a mulher para que ela desobedecesse a Deus. E se tem uma coisa que afasta o ser humano da intimidade com Deus, é a tarda desobediência. Repita assim: desobediência.
Por causa da desobediência, o pecado entra no mundo. Então Deus disse para a serpente, ali simbolizando o diabo, olhou para a serpente e falou assim para ela: por que você usou a mulher? Porque você enganou a mulher e a usou para os seus propósitos, eu agora usarei a mesma mulher para os meus propósitos. E olha o que Deus diz, Gênesis 3, versículo 14, é o primeiro livro da Bíblia, Gênesis 3, versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita é entre todos os animais domésticos, e o és entre os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Está falando de Jesus, descendente da mulher. E está dizendo assim: esse descendente, Jesus, ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A mesma mulher, presta atenção, queridos, que foi usada para fins malignos, agora é usada para trazer à luz um homem que pisaria na cabeça da serpente. Maria, anos depois, engravida do Espírito Santo, e todo mundo conhece a história. Então, repita comigo: Jesus é Deus. Jesus, ele vivia com Deus. Jesus ajudou a criar um mundo. Como assim, pastor? Gênesis 1, versículo 26 diz: façamos o homem à imagem, conforme a nossa semelhança. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, andando, trabalhando juntos para um propósito só. Agora, por que Jesus veio para a terra? Para restaurar a amizade entre os seres humanos e Deus. Agora presta atenção, foi uma ótima ideia Jesus deixar os céus e vir para a terra? Sim ou não? Lembrando que se ele não viesse, nós estaríamos perdidos. Foi uma ótima ideia ou não? Sim ou não? Uma ótima ideia. Tudo que Jesus fez visava o bem do ser humano. João 15, versículo 13 e 14, a Bíblia diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Agora aqui entra o problema. João 1, 11. Eu estou falando um monte de texto, talvez estão ficando loucos lá na comunicação, mas tem a ver aqui com a mensagem, presta atenção. João 1, versículo 11 diz: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Eu falei tudo isso para te mostrar que as intenções de Jesus sempre foram as melhores. Estão aqui comigo? Todo mundo lá no fundão? As intenções de Jesus sempre foram as melhores, mas mesmo assim as pessoas não o compreenderam. E a pergunta que eu te faço agora, meu querido irmão, minha querida irmã, é: por que você está pensando em desistir porque as pessoas não compreendem suas boas intenções? Quanta gente frustrada com pessoas, quanta gente se desviando por causa de pessoas, quanta gente abandonando o barco. Que barco, pastor? Nem tem mar em Curitiba. O barco do chamado, o barco da família, o barco da profissão, simplesmente porque as pessoas não compreendem. O que eu ouço de gente dizendo assim: ah, eu saí da igreja porque pessoas pisaram na bola. Cara, você deixou o seu chamado por causa de pessoas. Você deixou o lugar que Deus te queria por causa de pessoas. Se eu fosse olhar as pessoas, eu seria o primeiro a ir embora. Olha para o irmão do lado e fala assim para ele: meu querido, fala forte, meu querido, isso faz parte do pacote. Sabe por que Jesus não abandonou o barco? Porque ele aprendeu a compreender o ser humano. Jesus nunca fez nada esperando um abraço. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Jesus nunca fez nada esperando um abraço, esperando uma compreensão. Se acontecesse, seria um plus. Sabe o que eu aprendo? Que a minha expectativa tem que estar em Deus, em como agradar a Deus. E quando a gente não entende isso, nós colocamos a expectativa nas pessoas. E quando as pessoas não nos correspondem, nós nos frustramos e consequentemente começamos a desanimar. Querido, Jesus não foi compreendido. Fala para o irmão do lado: você também não vai ser. Posso ler um texto que prova isso que eu falei? Ai, pastor, bate na fibra. Vou te provar na Bíblia isso. Mateus 10, versículo 24. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamar o Beelzebul ao dono da casa, quanto mais os seus domésticos.
Vocês sabem que disseram que Jesus estava cheio de demônio. Ele está querendo dizer nessa passagem: cara, se falar isso de mim, não vou falar de vocês. Isso me leva a um segundo pensamento, que é, repita comigo, a segunda lição, são só 3. Segunda, repita assim: Jesus não superou a expectativa de todo mundo. O povo hebreu estava esperando um Messias que viesse como um grande general, com poder político, com poder de guerra. Aí aparece quem? Jesus. Amigo de todo mundo, carismático, simples, e pregando, pior para os caras, não, mas pregando a paz. Oh, mas bateram no meu rosto. Dá o outro, cara. Mas quem é você? Eu sou o Messias. Na mente daqueles caras era meio que inadmissível isso. Foi tão difícil os caras acreditarem, que o próprio João Batista, meu irmão, Jesus falou que não tem ninguém nascido de mulher igual João Batista. O cara era sinistro, concorda comigo? Olha o que ele diz, Mateus 11, versículo 2 em diante. Mateus 11. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar para Jesus, perguntar assim: és tu aquele que estava para vir, ou havemos esperar outro? Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Queridos, Jesus não superou a expectativa enquanto ele vivia, e nem depois que ele morreu e ressuscitou, até hoje. Quantas vezes você viu pessoas criticando o Jesus que nós cremos? Até hoje as pessoas zombam dele, até hoje as pessoas insistem em achar que ele foi só um profeta. Meu irmão, você já percebeu isso nas nossas vidas? Já percebeu isso? Olha só, você pode dar a mão para alguém, o cara quer o braço. Você dá o braço, ele quer o quê? O corpo. Você dá o corpo, o que ele diz? Não é o suficiente. Quer um exemplo? É lógico que nunca aconteceu com ninguém aqui, amém? Aconteceu só comigo. Você vai ajudar algum amigo, algum parente financeiramente. Enquanto você ajuda todo mês, às vezes tirando de algo teu para dar para um amigo, para dar para um irmão, porque você acredita nele, quer ajudá-lo. Enquanto você faz isso, quem é você para ele? Quase um Thor, um semideus, não é? Tudo bem, mais magrinho, mais barrigudinho, mas quase um Thor. Nossa, esse cara é demais, ele me ajuda. Ai de alguém que se fala mal de você. Para quem você está ajudando? Mas, você já percebeu no dia que você para de ajudar? O que você passa imediatamente a aparecer para ele? Ele diz assim: fulano é egoísta, fulano só pensa nele. Onde já se viu parar de me ajudar? Você já viu o carro que ele anda? Essa história que não tem como me ajudar. E aí vai para o Facebook e desce a lenha no pobre do irmão que ajudou anos ele. Isso só aconteceu comigo, é verdade ou não? Fala para o irmão do lado assim: eu e você. Fala assim para ele: eu e você. Fala assim: você e eu. Nós nunca satisfaremos as expectativas de todos. E é por isso que muitos pastores pulam do barco. Porque muitos pastores, presta atenção, pastores que me assistem pela internet, muitos pastores perdem o crescimento dos filhos para se dedicar 100% para a igreja. E daqui a um tempo, eles são traídos pelas próprias pessoas que eles dedicaram tempo. E os filhos? Cadê meus filhos? Estão longe. Sabe o que eu acredito? Eu acredito que eu e você precisamos ter uma mentalidade de equilíbrio, onde eu tenho que cuidar como pastor, cuidar de mim, da minha família e da igreja. Mas em todas as coisas, a primeira e mais importante repita comigo: eu preciso cuidar do meu coração. Eu sei que muitas vezes filhos respondem de maneira mal criada. Eu sei que muitas vezes o cônjuge não compreende você. Eu sei que amigos traem, eu sei que pessoas nos decepcionam, mas o nosso coração precisa estar intacto. Posso te fazer uma pergunta? Sim ou não? Jesus deixou de ser Deus depois que o traíram? Nem um pouco. Onde está o segredo então, queridos? João 1, versículo 11 e 12.
João 1, versículo 11 e 12. Veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Eu vou te falar qual é o segredo para ter uma vida de sucesso na caminhada cristã. Quem quer saber? Fala para o irmão do lado. O segredo está em fazer sempre o melhor. E aí, quem for esperto, recebe do fruto do seu melhor. Um pai, por exemplo, um pai tem que se esforçar para ser o melhor pai. Se um filho resolver obedecê-lo, vai colher das consequências da obediência. Se um filho resolver desobedecê-lo, vai colher das consequências da desobediência. Mas o pai precisa olhar para ele e perguntar para si próprio: eu fiz o meu melhor? Vocês estão aqui, gente? Quantos pais tristes porque fizeram tudo pelo filho, e aí o filho vai e vira as costas para ele. Quantos pais tristes porque deram a vida pelos filhos, deixaram de tomar um Yakult que era para dar para o filho, aí o filho pegou e jogou fora. Estou falando de coisas baratas. Quantas vezes você se empenha em coisas caras, leva para o teu filho e ele não te dá bola? Quantos pais tristes, meu irmão? O pai precisa olhar para dentro de si e dizer: fiz o meu melhor? Fiz. Se o filho vai sofrer as consequências, vai usufruir das consequências da obediência, ótimo, melhor para ele. Se não, puxa, que pena, você teve a mesma oportunidade que o teu irmão, mas o pai precisa ver se fez o seu papel. Um chefe tem que fazer o melhor no seu serviço, tem que fazer o melhor, tem que fazer o seu melhor. Se os funcionários vão fazer o melhor, é outra coisa. Alguns funcionários vão sofrer a consequência do mau trabalho, outros vão sofrer a consequência do bom trabalho. Um pastor precisa fazer o seu melhor. Se a igreja vai aceitar ou não, não é papel do pastor. Eu vivo dizendo aqui, querido, que se vocês ouvirem e praticarem o que eu tenho ensinado, você pode ter a sua vida mudada. Amém? E a minha missão qual é? É me preparar o melhor que eu posso para transmitir o recado. Agora, ouvir e aplicar não é comigo, é com quem ouve. Vocês estão aqui? Quantos pastores puxando o freio de mão? Quantos líderes que estão quase parando? Por quê? Porque dizem assim: eu me esforço, eu estudo, eu trabalho pra caramba fora, tenho meu trabalho secular, estudo para trazer uma palavra e ninguém me ouve. Queridos, isso é normal aqui e na China. Nem todo mundo vai te ouvir. A questão é como está o seu coração. Quer um exemplo? Não vai dar tempo, deixa então. Tá bom, então eu vou te dar um exemplo. Eu sei o que o estudo sobre liderança fez na minha vida. Amém? Abriu portas que eu não imaginava que entraria. O meu papel, então, é pegar tudo que eu aprendo sobre liderança e transmitir através de treinamentos e seminários. Agora eu te faço uma pergunta e analise você mesma a resposta. Você acha que toda a igreja vem nos cafés de treinamento que eu dou, que eu abro para todo mundo, até para outros pastores de outras igrejas? Você acha que todo mundo vem no céu, que é o seminário de excelência de liderança, que nós acabamos de fazer aqui há uma semana atrás, é isso, né? Uma semana atrás. Você acha que todo mundo vem? Claro que não. O interessante é o que eu ouço depois do evento. Fala, repete comigo. Os eventos passam. Agora, o que você recebe do evento, não. Ou o que você deixa de receber. Olha o que eu ouço. Eu vi essa semana. O céu acabou semana passada. Ô, pastor, não vou mais para o céu. O céu, o seminário de excelência, só ano que vem. Amém? Mas se Jesus voltar ou você morrer e estiver pronto, você vai para o céu do céu. Vamos lá. Olha a frase que eu ouvi essa semana. Duas frases. Primeira: pastor, você não tem noção como esse seminário mudou minha vida. Como isso me ajudou. Pastor, eu estou impactado até agora. Um tipo de pessoa. Outro tipo: dizendo que estão com problemas exatamente na área que a gente ministrou. Falta de administração, de tempo, entrando em depressão, coisas que a gente tem abordado através de equilíbrio, disciplina, e por aí vai. Então a pergunta que eu faço: onde está o problema? Em quem transmite ou em quem escuta? Não responde. Sabe onde também está o problema? Posso falar? O problema também está quando quem transmite não se prepara e não faz o seu melhor. E aqui entra algo muito sério para eu terminar essa mensagem. O que Jesus tinha para fazer a obra dele?
Fala para o irmão do lado, 3 anos e meio. Então vamos lá. Pensa que você nasceu por um propósito, aí Deus olha para você e fala assim: você tem 3 anos e meio para fazer isso. O que Jesus fez esses 3 anos e meio? Ele fez o seu melhor. Tem dúvida disso? Sim ou não? Há 2015 anos atrás, Jesus fundou uma igreja que não para de crescer ao redor do mundo. E quanto mais batem, mais ela cresce. Será que ele fez o seu papel? Será que ele fez um bom trabalho ou não fez? Milhares de pessoas se entregam a ele diariamente ao redor do mundo. E milhares de pessoas também vão ao inferno e não querem saber dele ao redor do mundo. Onde está o problema? Queridos, a pergunta que eu faço nessa noite é: o que você tem na sua mão? Tenho dedos, pastor. Sério agora, o que você tem na sua mão? Jesus não foi amado por todos. Jesus não foi compreendido por todos. Jesus não superou a expectativa de todos. Mas ele fez o seu melhor. A pergunta que eu te faço: o que você tem em suas mãos? O que Deus te deu? Qual é o seu dom? Quais são os seus talentos? Você tem feito o melhor com isso? Queridos, o que é isso aqui na minha mão? Hã? Uma bola de futebol. Na minha mão, quanto vale essa bola? Quanto vale na bola dessa, coxinha? R$100? Não, menos. 25 pila. Na mão do Neymar, com uma assinatura dele, vale quanto? Computador. Na minha mão, vale quanto? É carinho, mas quanto vale? Quanto que é um Mac Air aqui? 6 mil? Na mão do Bill Gates, um computador, quanto vale? Um celular nas minhas mãos, vale quanto? Vai lá, usado, milão. Na mão da galera da Apple, vale quanto? Da Apple, vale quanto? Milhões. Um livro de capa preta, um microfone e uma câmera nas mãos de muitas pessoas não vale nada. Nas minhas tem transformado muita gente aqui e quem me assiste no mundo todo. O que eu quero te dizer é que não importa se você tem uma bola que vale 25. Se você não tem, eu não tenho a oportunidade do cara que vale milhões. Para Deus, ele não tá. A minha até murcha. A bola é murcha mesmo. Pega aí, coxinha. Yeah. Na minha não vale nada. Mas isso aqui na minha mão muda a história. Então o que eu quero te dizer é que não importa o que você tem na tua mão. Não importa se todo mundo vai sorrir para você. Não importa se todo mundo vai bater palma para você. Importa é, com aquilo que Deus te deu, você tem feito o seu melhor? Eu não posso querer ser aceito por todos. Jesus não foi, queridos. Eu não posso querer que todo mundo dê um gostei nas minhas redes sociais. Porque se Jesus tivesse Facebook e Instagram, ele teria um monte de não gostei e muitos comentários desagradáveis. Concorda comigo que teria ou não teria? Claro que teria. Sempre tem um Zé que não tem o que fazer, que fica falando besteira na internet. Já viu? Sempre tem alguém que não tem o que fazer e fica postando lá que não deve. Então, eu não posso querer ser amado por todos, porque Jesus também não foi. Eu não posso fazer o que Jesus... Mas se eu não posso ser tão amado como ele foi, eu posso fazer o que ele fez, que é dar a minha vida para fazer o meu melhor, dentro do meu chamado, sem me preocupar com as pessoas, sem me preocupar com o que irão falar, se irão me apoiar, se todos vão aplaudir, se todos vão sorrir para mim. Queridos, fazer o melhor não tem a ver com as pessoas, tem a ver com quem te chamou. 4 pessoas entenderam? De novo, fazer o seu melhor não tem a ver com o teu público, não tem a ver se as pessoas vão bater palma, tem a ver de você olhar para cima e dizer: e aí, eu estou te agradando, eu estou dando o meu melhor, eu estou buscando fazer o melhor. Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24 diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Meu Deus! Olha para mim, gente. Por que você está parando então? Por que tem muitas pessoas desanimando?
Não foi o Senhor que te chamou, pastor? Não foi o Senhor que te chamou, querido? Não foi o Senhor que te pediu a renúncia? Há anos atrás Deus pediu: abra mão de uma coisa para me servir, e agora ninguém me reconhece. O problema é de quem não reconhece. Quem te chamou? Quem não te reconhece ou o Deus que te chamou? Meu irmão, por que está parando? Por que tem pessoas esperando algo que as pessoas possam dar? Ou eu queria pelo menos um aplauso. Eu queria, meu irmão, quanto mais você for fazer coisas para Deus, quanto mais você aparecer, menos aplauso você vai ter. É real. Ontem eu estava no quebra-coco, eu quis tirar uma foto do fundo do evento, do púlpito, do palco lá, das bandas, até o fundo. Eu tirei não sei quantas fotos com a galera. É muito legal, é um plus. Mas eu sei que tem muita gente lá olhando, dizendo: quem esse cara acha que é? Tem muita gente tramando o nosso mal, fazendo coisas para nos prejudicar. Eu sei disso. E vou ficar triste? Vou deixar de ser pastor porque tem gente que toca no louvor e não gosta de mim? Ah, não foi o louvor que me chamou, gente. Não foram vocês, foi Deus. Então a minha preocupação é: eu tenho que agradar a Ele e fazer o meu melhor para trazer para vocês. Sábio é quem pega o melhor e recebe. Cara, ele está falando isso, eu vou por aqui. Ah, a Bíblia diz: sábio é quem ouve os conselhos. Sábio, a sabedoria está na multidão dos conselhos. Para estar na multidão dos conselhos, você tem que ouvir o que as pessoas falam e ter o equilíbrio daqueles que falam bem e aqueles que não falam. Amém? O que tem de pastor que não quer pregar mais? O que tem de gente que diz assim: cara, eu não vou mais, ninguém presta atenção, ninguém faz o que eu mando fazer. Você não tem que mandar, você tem que dar, você tem que ensinar. Gente, ensinamento é esse. Quer fazer, você vai se dar bem. Não quer? Daqui 10 anos a gente conversa. Quando eu comecei a estudar inglês, 97, pessoas íntimas começaram a rir. E aí, vai estudar o seu inglês? Bom, hoje eu viajo e me comunico. Eu não sou o melhor americano, meu inglês não é o melhor, mas eu me comunico no mundo todo com o meu inglês. Tem me ajudado demais. Então, e as pessoas que riram lá atrás? Nem de books on the table sabe falar. Ah, mas isso não tem nada a ver. Bom, a crise não me pega. Meu irmão, quando você ouve o conselho, você vai aprendendo coisas de tudo quanto é canto. E quando não dá por um lado, dá por outro. Quando você não ouve conselho e fica só naquilo que você acha que é o certo, na hora que a crise chega, você fica perdido. Fala para o irmão do lado: você precisa se animar em Deus. Você precisa, a gente não precisa falar, mas meu irmão, você precisa se alegrar em Deus. O seu melhor tem que ser dado para Deus. Mesmo que você não receba aplausos, mesmo que você não receba uma promoção, aqui está a dica. Que isso sirva para você que trabalha hoje, meu irmão. Eu conheço pessoas que dão a vida pela empresa e só recebem xingo dos patrões. Continua fazendo o seu melhor, não é para ele. Deus está recebendo em uma hora. Ou ele te promove, ou Deus te tira dali e te coloca num outro lugar. Mas continua fazendo o seu melhor. José foi preso injustamente, conhece essa história? Fez o melhor, administrou a cadeia de uma forma exímil. O que aconteceu? Tiraram ele. E quando levaram ele para administrar um país, ele estava preparado. Se prepare, faça o seu melhor. Talvez seu trabalho hoje seja uma prisão, no sentido assim: não te valorizam, só te xingam, não veem os seus esforços. Tudo bem, um dia vão ver. E se ninguém vê, Deus vai ver, fica tranquilo. Às vezes a gente faz curso pra caramba, estuda pra caramba, e ninguém reconhece. E quando você pisa na bola numa vírgula, vem todos os efeitos. Fica tranquilo, Deus é fiel, querido. Mas não deixa, por causa dessa vírgula, de fazer o seu melhor. Agora, pastor, isso me desanima quando eu faço o meu melhor e nem meu cônjuge melhora, ou me aceita. Há anos atrás, quando eu comecei a mudar, quando Deus falou assim: você quer teu casamento restaurado? Muda você, para de orar para mudar ela. E eu comecei a orar por mim e me expulsar os meus demônios e mudar. E aí Deus pediu umas atitudes diferentes para mim, que eu não era muito carinhoso com a Vivi. E aí quando eu chegava e tinha umas atitudes carinhosas, ao invés dela dizer: nossa, amor, uau, sabe o que ela dizia? Quem tá aí? Tipo assim: que demônio que tá falando aí? Eu, caracas, mas eu tô fazendo o melhor para ela. Que demônio tá aí? Aí eu tinha que engolir seco e dizer: Deus, está sendo difícil ter essa atitude. Deus falava assim: continua, cara. Sabe por quê?
Marcos 10, 29 e 30 diz algo muito forte. Marcos 10, 29 a 30 diz: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Meu irmão, o que Deus está te dizendo é: não importa se a teu cônjuge vai te agradar, não importa se o seu patrão, se as pessoas vão reconhecer o teu trabalho. A pergunta é: o que você tem nas mãos? Tem algo? Faça o seu melhor, porque um dia Deus vai fazer multiplicar 100 vezes mais isso. Eu tenho o casamento dos meus sonhos hoje, querido, mas eu tive que aguentar muita coisa que eu não precisava ter aguentado. Deus quer te dar a vida dos seus sonhos, mas você precisa ser o que Jesus falou que ele foi e seguir os exemplos dele. Não ligue para pessoas, não ligue para as críticas, não ligue para os não gosteis das suas redes sociais. Continua trabalhando, keep working, continua. Ah, mas não, continua. Uma vez fizeram uma entrevista comigo e disseram assim: como é que você lida com as críticas? Eu falei: o quê? Não, que crítica? Meu irmão, se tem uma igreja que é criticada e um cara é criticado, esse sou eu e a nossa igreja, amém? Mas cadê as críticas? Em algum lugar. O meu tempo está para ler esse livro. O meu tempo está para escrever livros. O meu tempo não está para ficar vendo isso. Ah, mas disseram um monte de coisa. Não me importa, cara, eu sei quem eu sou em Deus. Eu faço para agradar a Ele, eu sei quem eu sou. Mas te xingar, não tem problema, cara. Xingaram Jesus, não vão me xingar. Sabe qual é o segredo? É toda manhã você está perto dele dizendo: Deus, o que eu preciso mudar para te agradar? Você quer ter uma vida melhor, querido? Não espera vir das pessoas, espera vir dele. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais clareza de quem você terá no seu coração, e menos as ofensas te alcançarão. E aí, quando uma pessoa muito querida tentar te ferir, você vai olhar e você não vai nem dizer, você só vai pensar: puxa, cara, que dó de você, você tenta me ferir, eu não tenho nem tempo para isso, que Deus te abençoe. E vira as costas e continua trabalhando, continua fazendo. E sabe o que vai acontecer? 10 anos passam na vida de todo mundo, e um dia você vai olhar para trás e vai dizer: como valeu a pena ter gasto o meu tempo lendo esse livro, ao invés daquilo que disseram de mim nas redes. Como valeu a pena ter intimidade com o dono desse livro, do que com as pessoas que só quiseram o meu mal. Querido, a escolha é você que faz. Então eu queria que você fizesse uma escolha nessa noite. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Eu quero orar por você que está aqui hoje e, sabe, por algum motivo você ficou triste com pessoas. Talvez você nunca se entregou para Deus, porque muito cristão deu um péssimo exemplo. Minha sogra tinha uma loja em outra cidade, e ela disse assim para mim: sabia que os maiores caloteiros, inadimplentes, lembrei a palavra, são os cristãos da igreja que você frequenta? E eu falei: eu não sabia, mas não importa se isso te machucou, querido. De olhos fechados um pouco. Eu não sei quantas pessoas te machucaram, quantas pessoas te fizeram não querer andar com Jesus. Não sei quantas pessoas falaram coisas ou tiveram atitudes que te fizeram não querer nem vir na igreja. Você veio hoje meio quase que obrigado, você nem sabe o que está fazendo aqui. Sabe o que eu quero te dizer? O que Deus fez para você não foi por pessoas, foi por você. E a obra que Ele tem na sua vida é para você, é contigo. Mas você precisa quebrar esse coração, você precisa se abrir um pouco. Para de dar desculpas para Deus. Deus não aceita essas desculpas. Deus, Ele está vendo o que Ele fez. Ele entregou o Filho dEle para que você tivesse uma experiência sobrenatural, e para que você andasse com Ele, fosse um instrumento dEle, e no final se encontrasse com Ele, recebesse um abraço, quando um anjo quando Ele disser assim: seja bem-vindo, filho, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Sabe, Ele espera te encontrar, Ele espera estar contigo. E aí Ele olha para você e vê o quê? Você está triste com Ele por causa de coisas que nem foi Ele que fez, foram pessoas. Até quando? Vai perder o melhor do seu tempo em Deus por causa de atitudes alheias. Nessa noite, se você quer entregar o teu coração a Jesus Cristo, se você quer dizer: chega, se é para andar com Deus, eu vou andar com Ele. Me perdoa, Deus, por ficar olhando pessoas. Pastor, a Bíblia diz que
que as pessoas têm que ser exemplo, sim, mas cada um vai dar conta para Deus. Se eu fizer algo diferente do que eu ensino, eu vou dar conta para Deus. Fica tranquilo, que a quem muito é dado, muito será cobrado. Mas olha para Ele agora. Se achegue perto dele. Pastor, tá bom, eu entrego o meu coração para Ele. Eu quero ter uma experiência com Ele. Se é o teu caso, de olhos fechados, não precisa ficar em pé, não precisa vir aqui na frente, mas levanta a tua mão direita bem alto comigo. Eu quero fazer uma oração com você. Só isso. Só isso, pastor? Sim, começa com isso. Depois você vai ter uma vida inteira para caminhar com Ele. Mas repete essa oração comigo e diz assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu te peço perdão, pelos meus pecados, por ter olhado, outras pessoas, e não ao Senhor. Eu reconheço nessa noite, que eu sou um pecador, que eu preciso de Ti, e que Tu és o Filho do Deus vivo, que nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. É para Ti, Jesus, que eu entrego a minha vida. Desde agora e para sempre. Continua com a tua mão erguida. Pai querido, nessa noite há pessoas fazendo essa oração pela primeira vez, que estavam longe, que estavam magoadas, que estavam tristes, que estavam com os corações fechados, trancados, blindados. Mas eu te peço em nome de Jesus, perdoa-os e opera nessa noite. Eu profetizo que cada um que está com a mão levantada terá uma experiência contigo, Espírito Santo, e nunca mais vão olhar para pessoas e se afastarem de Ti, mas terão experiências contigo dia a dia. Se revele a elas, é o que eu te peço em nome de Jesus. Cancela todo encantamento, toda obra do inferno, e ajude-os a andar em Ti, em nome de Jesus, amém e amém. Dá uma salva de palmas a Ele. Eu quero dar um recado para você que está na internet. Você que fez essa oração pela primeira vez, eu quero te convidar a conhecer uma igreja evangélica próxima da sua casa. Conheça, vai lá, diga que você acabou de aceitar Jesus e pergunte quais são os próximos passos. Se você quer conhecer uma igreja Bola de Neve, entre no boladeneve.com e procure ali uma igreja. Nós estamos em vários lugares no Brasil e em vários países do mundo. Que Deus te abençoe, e eu tenho algo para te dizer. Isso é só o começo, algo muito melhor está por vir, amém? Que Deus te abençoe, querido. Você que está aqui,